coisa, junto com o Álvaro, que é meu sócio, que está ali. Eu queria falar um pouquinho de mim. Achei interessante que a minha história pode ser parecida com a de vocês, né? Eu comecei a trabalhar com 17 anos porque eu achava que a escola só não era tão interessante assim para o meu dia inteiro. E fui trabalhar com telemarketing, que eu acho que é um dos trabalhos mais difíceis do mundo. Eu era aquela pessoa que, quando você não recebia a tua revista em casa, você ligava para reclamar, e muitas vezes, furioso, eu tinha que te convencer a recebê-la 15 dias depois. A Veja, por exemplo, que é uma revista semanal, você receber 15 dias depois, você já vai ver coisa velha, né? Então, eu fiquei nesse trabalho árduo, mas era interessante, que era meio expediente, dava uma grana boa e tal, e fiquei assim um tempo. Depois eu fui continuar meu estudo, e aí eu fiz administração e fiz também análise de sistemas, e trabalhei muitos anos na Coca-Cola como... Na época a gente falava multimídia, que eram aqueles CDzinhos de treinamento que nunca funcionavam direito no computador porque não existia internet. Não sei se algum de vocês já ouviu falar nisso, mas tudo bem. E as empresas grandes, elas demoram para você conseguir fazer projetos, para suas ideias serem abraçadas, e isso me deixava um pouco ansiosa, e eu resolvi que eu tinha que partir para uma carreira solo. Na época, internet, multimídia ainda era uma coisa muito recente aqui no Brasil, e aí eu fui estudar fora, e aí eu resolvi estudar no melhor lugar. E como eu não tinha muita experiência sobre o melhor lugar, eu fui para o lugar que eu conhecia, né, de nome. Eu falei, eu vou para Harvard, né, deve ser legal isso. E fui. E aí peguei, vendi tudo que eu tinha, peguei empréstimo com todo mundo e fui para lá. E me especializei em mídias interativas. E aproveitei e estudei na BU também, que é a Boston University. Mas com isso, o que eu fiz? Eu voltei e montei uma empresa, achando que estava tudo resolvido. E na época eu vim para cá para trabalhar com web marketing que ninguém conhecia. Eu vim para trabalhar com desenvolvimento de sites que ninguém conhecia. Eu tentava vender um produto que as pessoas nunca tinham visto. Então elas não conseguiam entender o que era aquilo. Então eu ralei um pouco e comecei a atuar mais com a parte de treinamento, e foi aí que a gente partiu para esse projeto da fábrica de cursos junto com o Álvaro. Como todo mundo falou, eu acordo e a primeira coisa que eu penso é nos problemas que eu vou enfrentar no dia. Eu tomo café pensando em tudo que eu tenho que resolver e tudo que eu não vou conseguir resolver porque não vai dar tempo. E as listas vão acumulando. Então eu vou falar um pouquinho de vocês em relação a foco e objetividade e algumas dicas que eu acho que são importantes para vocês na vida, né? Não só na empresa de vocês, mas na organização do dia de vocês, porque eu tenho certeza que vocês passam por isso mesmo. Todo mundo hoje não tem tempo para fazer tudo o que precisa, fazer o que gostaria, né? Tá, vamos lá. Falando um pouco de empreendedorismo, né, a gente fez uma pesquisa na Wikipédia, que eu imagino que todos vocês conheçam, né, que empreendedores são pessoas que têm a habilidade de ver e avaliar oportunidades de negócio, ou seja, é aquele olhar diferente, né? Qual é a diferença do empreendedor para o outro que vai trabalhar numa empresa e que vai ser muito bem sucedido? O empreendedor, ele quer fazer uma coisa diferente, ele percebe a oportunidade. Várias vezes não funciona, muitas das vezes funciona também, mas é importante esse olhar, né? E prover recursos necessários para pô-los em vantagens. Então, você tem que achar um diferencial naquilo, né? Você vai identificar uma ideia e como é que você vai fazer com que essa ideia se torne um negócio. Iniciar a ação apropriada para assegurar o sucesso, ou seja, essa etapa da vida de vocês, onde vocês participam de um projeto organizado como esse, com a oportunidade de conhecer outros modelos de negócio, outras pessoas, outras empresas, isso é fundamental para que, caso vocês sigam essa carreira, vocês tenham sucesso. É engraçado que os temas das apresentações eu acho que não eram conhecidos entre nós, mas todos têm uma relação profunda, porque é exatamente você poder estar aberto para as oportunidades e estar sempre observando. Né? É importante também a Wikipédia, né, essa pesquisa, autonomia profissional quando se é perseverante, determinado, aprendiz, que é o ponto que eu quero entrar, flexível, mas para isso você tem que ser positivo. Você tem que acreditar no teu negócio antes até da tua família, mas você tem que acreditar. No momento que você deixar de acreditar, muda de negócio, porque ele não vai funcionar. Como a gente tem que acreditar na gente, né, da mesma forma. Você precisa ser organizado, porque não adianta você ter uma ideia ótima e ficar no quadrado, ou se encher de informação e ficar perdido naquele monte de informação que você tem. Você tem que se organizar para fazer aquilo funcionar.
Inovação e foco, né? Inovação porque você tem que mostrar que o teu é melhor. E o teu não vai ser melhor porque é mais barato, porque é muito difícil você ser mais barato quando você está começando, né? O teu vai ser melhor porque você acredita nele, você vai dar o melhor possível. E por isso ele vai ser melhor. E no teu discurso ele tem que ser o melhor também. Mas você tem que ter foco para conseguir executar as tarefas do dia. Então você tem 200 coisas para fazer, só que das 200, 10 você tem que fazer e das 10... 3, se você não fizer, você vai perder dinheiro. Então, você vai começar pelas 3. E aí você vai organizar o seu dia, sempre. Todos os dias. Eu peguei a Wikipédia, que eu acho que é importante que a gente avalie as informações que chegam até a gente, né? Na minha época, eu tinha pouco acesso à informação. A internet era uma coisa muito incipiente. Eu fui uma das primeiras pessoas no Brasil a ter acesso à internet, porque a Coca-Cola tinha um ponto da Embratel de teste. E eu lembro quando eu entrei a primeira vez, eu falei, nossa, e eu fiquei, juro, eu dormia muito pouco, porque eu queria ler tudo, porque eu achava que eu ia conseguir. E na época era só texto, não tinha vídeo, não tinha foto, não tinha nada dessas coisas atrativas que tem hoje. Mas já nessa época eu tinha que questionar. A gente tem que questionar se o que está na Wikipédia é verdade, porque é aberto, qualquer um pode publicar ali. A gente tem que questionar o que sai na notícia no jornal, porque a gente não sabe se aquilo ali é verdade. Então, não é porque a gente tem acesso a muita informação que toda essa informação é válida. E eu acho que, atualmente, esse é o maior desafio de todos nós, fazer essa peneira. O que vale a pena? Né? Um exemplo. Quando foi anunciada a morte do Bin Laden, circulou na internet uma foto que todos os jornais publicaram, Globo, todos os jornais sérios, ou seja, você acreditou naquilo. E depois falaram que era uma montagem. Então, a velocidade ela não pode atrapalhar a tua coerência. Você tem que aproveitar as oportunidades, você tem que estudar e você tem que criticar sempre todas as coisas que aparecem para você. Tá? A gente fala muito... bom, o tema é educação continuada, como vocês viram, né, no primeiro slide, mas quando a gente pensa em educação, a gente pensa naquele modelo tradicional, né? Eu vou estudar, vou terminar o ensino médio. Aí, hoje em dia, algumas pessoas até pensam na escola técnica, que é uma super boa oportunidade, assim, é uma forma mais rápida, e que para determinadas pessoas é a melhor alternativa, sim, porque o cara quer, sei lá, trabalhar, atuar naquilo, né, naquele formato. Mas a gente pensa em fazer doutorado, ou mestrado, ou pós-graduação, ou MBA, né? Se a gente tiver grana, oportunidade, é isso que a gente vai fazer. Mas não necessariamente esse é o único modelo que funciona, né? Eu repeti de ano 2 vezes no colégio, tá? E estudei em Harvard. Talvez, quando eu tenha repetido a 7ª série, o pessoal nunca ia pensar que eu ia um dia para lá. E fui, porque em algum momento da minha vida eu vi que isso era muito importante para mim, mas provavelmente quando eu estava na 7ª série eu não achava, né? Bom, então, os modelos de educação são variados. Cursos livres, por exemplo. De repente o cara quer trabalhar desenvolvendo site. E aí, ele termina o ensino médio e vai fazer um curso livre de web designer, e ele pode ser um super web designer. Não que ele não deva fazer uma faculdade, não é isso. Acho que vocês têm que avaliar as oportunidades. Mas não é mandatório, eu tenho que fazer uma faculdade, aí eu tenho que fazer uma pós-graduação, e eu tenho que, senão eu não vou dar certo. Porque é isso que a gente ouve. Esses modelos têm que mudar. Porque o cara vai dar certo quando ele fizer dar certo. E ele vai ter que buscar os meios para isso, tá? Então, a gente tem programas de especialização, livros, seminários, pesquisas na internet, fóruns que são super ricos, porque você sai daquela postura passiva de pesquisar e começa a interagir com pessoas, dar a sua opinião, ouvir críticas, ouvir comentários, trocar ideias, né? Vamos lá. Bom, a Fábrica de Cursos trabalha com educação à distância, ou seja, os nossos treinamentos e todos os serviços que a gente oferece são todos online, tá? Todos através de um computador. Eventualmente, a gente também trabalha com CD e tal, dependendo do modelo necessário, mas é à distância também, porque é enviado o CD para o cara. Então, a gente não tem contato direto com o nosso aluno. O professor não precisa estar no mesmo ambiente que um aluno, né? Embora ele exista e seja completamente funcional, e a gente considera isso muito importante no treinamento. Mas existe uma série de preconceitos, né? Não sei se vocês veem a novela, né? Mas tem uma menina lá que serve cafezinho que está fazendo administração, na novela das 9 da Globo. E aí o chefe dela, que é ladrão, né? Tem preconceito com ela por isso. Talvez ele nem tenha estudado, mas ele acha que ela não vale muito porque ela estuda à distância. Isso é uma besteira, porque existe educação boa e ruim em qualquer modelo. Quantas vezes a gente ouve falar de um curso, de uma faculdade, que às vezes até tem um nome conhecido e que todo mundo fala que é muito ruim, o professor não vai, chega atrasado, e aí você marca a prova e não consegue. Vários problemas. Você não tem material didático adequado. Então, a educação
ela vai ser boa ou ruim independente da modalidade. Ela vai ser boa ou ruim dependendo de como é feito, de como é oferecido para as pessoas, tá? Então a gente tem que acabar com esses preconceitos que a gente acaba tendo. Isso é normal, né? Aquela coisa que foi dito agora há pouco. A gente segue aqueles conceitos na cabeça e repete isso, né? Durante muito tempo. As vantagens a gente conhece, né? Quanto tempo que você leva para chegar no colégio, né? O cara que estuda numa faculdade sai do colégio, sai do trabalho, vai para... Alguém aqui trabalha? Não? Tá, então. São os mais velhos. Né? Eu lembro que quando eu comecei a estudar, eu trabalhava na Coca-Cola em Botafogo, eu tinha que vir para Barra. Meu Deus, quantas vezes eu cheguei atrasada? Perdi matéria por falta. E não tem negociação, porque o MEC tem um mínimo lá que você tem que cumprir, não sei o quê. E eu tinha que trabalhar, porque eu trabalhava já. E eu tinha muito compromissos sérios e responsabilidade. Eu não podia pegar e falar, eu vou sair mais cedo, porque está muito engarrafado para ir para a Barra hoje. Não dá, não é assim. Então, a educação à distância quebra isso. Você não tem esse problema. Você estuda quando você quer, aonde você quiser, aonde você tem oportunidade, no seu tempo, mas você precisa ser uma pessoa organizada para isso. Porque se você não for uma pessoa organizada, você não vai ter sucesso nesse modelo. Então, não é para todo mundo, necessariamente. Como a educação presencial não é para todo mundo. Eu, por exemplo, prefiro 1000 vezes, se eu tiver que optar por um modelo, eu vou preferir estudar em casa, na Universidade de Cambridge, do que pegar um ônibus, um carro, um metrô, que seja, para estudar presencial aqui em algum lugar. Então, depende de cada um, tá? E isso tem a ver com o perfil do aluno, né? Claro, você tem que ver se você prefere ter esse grupo de pessoas interagindo ali, ou se você é tímido e prefere estar em casa, por exemplo. Eu trouxe aqui, o objetivo principal é mostrar para vocês que educação à distância é um modelo, e para mim, pessoalmente, é o modelo. Eu acho que daqui a uns anos a educação presencial vai ser tão cara, que vai ser impossível a gente ter. E só vai sobreviver quem é muito bom. Como tem muita gente, a educação à distância vai ser a melhor opção para todos nós, né? Então, mas como é que a gente pode fazer para estudar? Tem vários cursos muito bons, super eficientes de graça. Não sei se vocês sabem disso. Né? Por exemplo, o Sebrae tem um monte de curso de empreendedorismo de graça que você faz online. Então, você faz em casa, do seu computador, da Lan House, do computador do amigo, que seja. Você não paga nada, você recebe um certificado e você aprende. Então, eu sugiro que vocês entrem nesse site, esse é o link. Depois, se vocês quiserem mandar e-mail, a gente manda para vocês. Mas é só procurar no Google, entra lá, Sebrae EAD, e vocês vão ter uma relação de vários cursos. São cursos rápidos, objetivos, tá? E a minha sugestão não é porque é de graça que vocês têm que se matricular em todos os cursos, porque você acaba não fazendo nenhum. Escolhe um, vê qual é mais legal, faz. Sentiu que teve retorno, que vale a pena, faz o próximo. Não gostou, procura outra alternativa, tá? E uma outra opção é FGV, imagino que vocês conheçam, mesmo formato, são cursos livres, gratuitos, que ajudam vocês a escolher qual faculdade que vocês vão fazer, por exemplo. É muito difícil se chegar num momento da vida e falar, o que eu vou ser? Não sei, e vai mudar, né? Quem falou o exemplo do engenheiro, né? Então, o Álvaro, ele é professor, ele fez engenharia mecânica no IME, Instituto Militar de Engenharia, fez mestrado e hoje ele é educador, ele trabalha com educação. Então, a gente muda, assim, a gente acaba ajustando o nosso interesse ao que a gente vai fazer todo dia, porque é uma parte muito grande do dia, né? E aí, citando o Álvaro, né, que é o nosso nerd de plantão, ele tem citações interessantes lá na empresa, né? A educação continuada é a base sólida para a garantia do sucesso profissional. Não adianta vocês acharem, então tá, eu vou fazer isso, vou fazer faculdade, vou fazer mestrado, pós-graduação, MBA, doutorado, e acabou. Não, nunca vai acabar. Se vocês em algum momento acharem que não precisa mais estudar, que vocês não precisam mais aprender, que vocês não precisam se informar, então acabou a vida, né? Porque a gente aprende o tempo inteiro. E a gente tem que ter essa consciência de que a gente tem que ter aquela impaciência, a gente tem que ter a frustração de não saber tudo, sempre. Porque isso que vai fazer com que a gente sempre aprenda mais. E isso que vai fazer com que a gente seja melhor que o outro também. E a gente não quer ser melhor que o outro, a gente quer ser melhor que todo mundo, né? E a evolução empírica, e aí eu peguei essa frase chatinha, é mais custosa e mais arriscada. Esperar que um dom seja suficiente para o sucesso pode demorar. O que é isso? Né? Quantas vezes a gente ouve falar, né, a mãe falando, não, porque aquele cara, nossa, ele é muito bom, ele desenha bem, ele vai se dar muito bem na vida.
Só que ele vai passar a vida, de repente, desenhando em casa. E aí o dom dele não serviu para muita coisa. Enquanto aquele outro, que não desenha tão bem assim, mas quando ele desenha, ele faz um desenho que o mercado precisa. Que ele vai lá e faz um personagem que tem caricaturas sobre questões temperamentais, e aí as empresas vão comprar aquilo para usar nas apresentações institucionais. Esse cara, que não desenha tão bem, ele é mais eficiente que o outro. Então não é porque você tem um dom que você tem que esperar as coisas caírem no colo. Não, porque nada vai cair. Todo dia você vai ter que ralar e correr atrás. Não adianta. Nada é fácil, tá? E para fechar, dessas citações do Álvaro, a mais popular é cobra que não se mexe não engole sapo. Ele fala isso sempre. E o que é isso, de fato, gente? A cobra, para sobreviver, precisa comer sapo, né? Precisa comer para poder continuar sobrevivendo. Ou seja, você vai ter que enfrentar um monte de problema na sua vida e esses problemas é que vão fazer com que você cresça. E como você vai enfrentá-los é que vai fazer toda a diferença. Mas não adianta achar que a vida é fácil, que não vai ter problema nenhum. Todo dia vão ter novos problemas, novas coisas que vocês vão enfrentar. E é dessa forma que a gente cresce. E para finalizar, de fato, a gente vai fazer 2 sorteios. Um deles, que a gente fez também no primeiro semestre, são 5 cursos online da Microsoft. A gente é parceiro oficial da Microsoft, do e-learn deles. Então, vocês vão poder escolher um dos cursos do pacote Office, Word, Excel, PowerPoint e tal. Como é que vai funcionar? Durante a feira, vai ter o meu pessoal ali, esse pessoal de preto com a logo da fábrica, trabalhando lá junto no Standard Junior. E vocês vão preencher uma filipeta com algumas informações, né, cadastrais, e escolher o curso que vocês querem. Vão ser 5 sorteios a partir das 15 horas, de hora em hora, tá? E aí vão ser anunciados. A pessoa precisa estar presente, tá? Então, boa sorte para vocês. Espero que vocês consigam ganhar. O curso é muito legal, é um curso oficial e vocês recebem um certificado oficial da Microsoft à conclusão do curso, tá? E o outro sorteio... Obrigada. O outro sorteio, gente, a gente resolveu fazer só para vocês, porque como na feira todo mundo vai poder participar, a gente quis fazer um mimo para o grupo aqui que está ralando, que vai trabalhar hoje o dia inteiro, que é o seguinte: a gente vai sortear aquele livro ali, que a Mari está mostrando, 1000 Maravilhas Naturais para ver antes de morrer. E aí, como é que vai ser? Vocês entram no Facebook da fábrica, né? Facebook/Fábrica de Cursos. Tem lá um linkzinho, uma aba do lado esquerdo, Feira Junior Achievement. Vocês vão preencher um e-mail e acho que nome, talvez telefone, não sei. Um formuláriozinho. E aí a gente vai sortear para vocês e depois vai pegar o endereço para mandar pelo correio, tá? É isso. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, que vocês vendam bastante. E feira, normalmente, as pessoas se perdem um pouco daquela organização normal das outras atividades. Eu participo de várias feiras de negócio e às vezes rola um bunda lelê, sabe? Então, não percam o foco. O objetivo de vocês é fechar esse projeto tão legal. Então, não vão lá para brincar, vão para trabalhar e com seriedade, tá? É isso, obrigada. Obrigada, senhora. Pessoal, agora tá tudo